Como tem estado o seu nível de ansiedade nesses últimos tempos? Bom, à minha volta o negócio está bem complicado e está só piorando, eu tenho sentido que tem acelerado. Então vamos tentar falar sobre a ansiedade, tentar reconhecer isso dentro da gente, encontrar possíveis soluções? Antes da pandemia, saiu uma pesquisa dizendo que 86,5% dos brasileiros sofria de algum grau de ansiedade patológica. Gente, 86,5%, isso é quase todo mundo, né? E o negócio só piorou durante a pandemia, então agora já deve ter chegado em 97,3% das pessoas, não sei. Tá bem complicado ultimamente, né? Aliás, vamos fazer aqui um ibope só do povo que está assistindo aqui. Como é que tá o seu grau de ansiedade de 1 a 10? Coloca aqui nos comentários, porque eu quero entender como é que tá aí, como é que está sendo aí para você também. Eu acho que a gente tem motivos, né, para poder estar ansioso, porque o que gera ansiedade é insegurança, né? A gente não saber exatamente o que vai acontecer no futuro, né? E tem 3 motivos muito claros para a gente estar nessa insegurança toda. O primeiro deles, obviamente, é o novo coronavírus, que mudou completamente todas as estruturas sociais e é uma coisa que a gente sempre vai vendo aí, tem novas variantes o tempo todo, então a gente realmente não sabe se a gente está numa época que está ok, se a gente está correndo perigo, se vai vir uma nova variante, se vai tudo voltar por aquele confinamento que a gente estava antes, agora a gente não sabe. Então, isso gera muita insegurança para a gente no dia a dia. O segundo motivo é a ecoansiedade, que é essa ansiedade que está relacionada com o catástrofe climático que a gente está vivendo, porque o negócio está acelerando, está ficando cada vez mais evidente de que a gente está aí na beira do precipício e a gente se sente muito impotente para poder ter algum impacto nisso, porque de fato é um negócio que a gente vai precisar de uma coalizão do mundo inteiro para poder resolver. E o terceiro motivo, que é realmente um gostinho nacional, que é esse governo que a gente está vivendo, que é totalmente imprevisível, né, com todos esses arroubos autoritários e que não está ajudando nem um pouco, inclusive está atrapalhando muito, né, a gente lidar tanto com a pandemia como com a catástrofe climática. Então a gente realmente está numa enrascada e é mais do que natural da gente estar ansioso, da gente estar tentando prever o que vai acontecer à frente, porque a gente realmente não sabe, a gente não tem a menor ideia. E o que é a ansiedade, né? A ansiedade é esse excesso de passado e de futuro no nosso pensamento, né? É mais do que normal que em momentos de insegurança, como o que a gente está vivendo, a gente recorra ao passado, olhar para as nossas escolhas do passado e falar, opa, olha o que eu fiz ali, deu ruim, o que eu podia ter feito diferente? A gente fica ali, ó, voltando para o passado para tentar entender o que a gente podia ter feito, ter escolhido, ter dito diferente para que as coisas fossem diferentes, nessa ilusão, tá? Ilusão de controle, porque a gente acha que as coisas teriam sido diferentes que a gente tivesse tomado outras decisões, mas a gente não sabe. Ou indo para o futuro e prevendo, meu Deus, o que eu posso fazer para, né, não dar ruim no futuro, porque as coisas dão ruim, né, gente? As coisas dão ruim na nossa vida. A ansiedade, ela é uma tentativa de ter controle, mas no fundo a gente tem que admitir que a gente não controla nada nessa vida, né? Veio aí essa pandemia para poder mostrar isso pra gente, inclusive. A única coisa que você pode controlar nesse exato momento é se inscrever nesse canal, né, ativar as notificações para poder receber outros vídeos como esse. Claro, se você é um ser humano que está lá nas cavernas, né? Você tá saindo para pegar uma maçã ali, você tá querendo prever. Opa, na última vez que eu saí, eu tava com... Quem que era que tava comigo? A Adriana, tadinha, foi comida pelo dinossauro, porque ela foi para a esquerda, então melhor não ir para a esquerda. E a gente fica tentando, né, controlar a nossa vida no que a gente pode. Então, o que eu tenho visto muito comigo, com os meus amigos, com as pessoas próximas de mim, que estão tendo crise de ansiedade. Então, se você, né, essa pessoa que está tendo crise de ansiedade, se acolha, você é apenas um ser humaninho, né, vivendo nesse tempo difícil. Não precisa se achar estranho, nem achar que você está pirando, você está apenas vivendo, tá? Calma. E o que eu tenho visto é a ansiedade sempre jogando na área que a gente pode controlar da nossa vida, que é qual? Nada, né? É aquela coisinha, a listinha mental do dia seguinte. Então eu tenho que comprar ração do cachorro, tenho que pagar aquele boleto, tenho que levar minha avó não sei aonde, tenho que não sei o que, mas eu tenho que comprar álcool em gel, porque tá faltando, que não sei o que, eu vou, sabe? E aí então a gente vai dormir e a gente coloca a cabecinha no travesseiro, mas vem a ansiedade falando, olha, não vai esquecer de fazer tal coisa. Mesmo que a gente tenha listinha, tudo, a gente fica tentando, né, prever o que pode dar errado no dia seguinte, porque
de fato a gente está tendo um controle muito pequeno sobre a nossa vida. Talvez a gente sempre tenha tido esse controle muito pequeno, mas agora ele está muito evidente. Então, a ansiedade é como se a gente estivesse trazendo os problemas do futuro para o presente, como se a gente já não tivesse problemas suficientes, né, no aqui e agora. Tem milhões de coisas que a gente não pode resolver agora, que a gente não vai, que a gente não tem possibilidade de resolver agora, e a gente deixa essa luzinha acesa ali para a gente achar que a gente vai resolver de alguma maneira melhor quando esse problema chegar. Olha que loucura, né? A gente está piorando muito o nosso dia de hoje porque a gente está trazendo todos os problemas do futuro para hoje. E aí, como é que a gente soluciona esse negócio? Eu não sei, eu vou falar aqui uma coisa que eu tenho aplicado na minha vida, que eu tenho falado com os meus amigos em crises de ansiedade e que tem servido, que é o seguinte: o que a gente pode fazer em relação ao futuro? De prático, confiar. A única coisa que a gente pode fazer em relação ao futuro é confiar. E que confiar o quê? Confiar também não é positivismo tóxico de vai dar certo. Não é isso. Não é isso. O que eu acho que a gente pode fazer é, olha, eu não sei a solução agora para essa situação, mas quando ela chegar, eu confio que eu saberei. Por exemplo, se a gente olha para a própria pandemia, né? Se a gente pensasse lá atrás o que a gente faria para poder amenizar, para poder solucionar, a gente tinha a menor ideia. Mas quando ela aconteceu, a gente foi, durante, né, no processo dela, encontrando soluções. Então, confiar é o quê? É olhar para o passado e ver, putz, eu já tive vários problemas lá atrás que eu talvez não saberia a solução antes, porém, eu encontrei uma solução, eu dei um jeito, né? Mesmo que esse jeito fosse se resignar. Então, eu acho que é importante da gente pensar sobre o futuro, da gente planejar, da gente fazer estratégia, né? Não estou falando aqui para a gente fazer o carpe diem, de tipo, viver só o dia de hoje, porém, eu acho que a gente tem que olhar para essa tentativa de controle que a ansiedade traz e pensar, será que isso está me fazendo bem? Porque o que eu tenho visto, né, ano passado, por exemplo, eu tive bruxismo, né, os meus dentes ficaram todos corroídos, não conseguia dormir, tinha insônia, ficava com essa ansiedade. Então, assim, no fundo, é uma tentativa da gente se proteger, né, do imprevisto, da gente poder ter algum chão firme quando tudo está derretendo, porém isso está fazendo mais mal do que bem para a gente. Então a gente tem que começar a militar com o nosso próprio cérebro. Então chegou o pensamento falando, meu Deus, o que vai fazer? Olha, não sei agora, mas eu aceito que em algum momento eu vou saber, em algum momento eu vou encontrar a solução. Ou quando isso acontecer, aí eu penso o que fazer. A realidade é que a gente controla a vida muito menos do que a gente gostaria, mas é a condição da vida. Uma outra coisa que eu tenho feito também com os meus amigos é trabalhar o físico. Quando a gente está muito fechadinho aqui, ó, a gente fica meio que assim, sabe? A gente tá sempre meio fechado aqui. Uma coisa que eu tenho feito com os meus amigos é abre o peito, respira e pensa, olha, eu aceito o que vier, manda pra cá, eu vou saber o que fazer com esse treco, eu já encontrei soluções no passado e eu sou capaz de encontrar soluções para os problemas que ainda vão chegar, e essa é a história da nossa vida, né? Então é isso, espero que tenha te servido em algum grau esse vídeo. Toda vez que surge um pensamento desse eu penso, olha, eu não sei agora, mas eu vou saber lá na frente. Então, tomara que te ajude a militar com o seu próprio cérebro, a cuidar mais de você, porque não é brincadeira a ansiedade. A gente tem que cuidar disso, porque isso causa um estrago enorme na nossa saúde mental e física também. Beijo! Ó, e só um adendo que eu vi aqui durante a edição, eu não quero passar a ideia de que não é pra gente não fazer nada, não é pra gente ficar só sentado esperando, assistindo esse governo, esperando a calota polar derreter, não é isso, mas a gente não sabe a solução total do problema, então a gente tem que agir hoje onde a gente pode. Então a gente pode estudar mais sobre o tema, a gente pode se filiar a um partido, a gente pode formar uma manifestação para poder exigir uma lei que seja mais dura com a questão ambiental. Então a gente tem algumas ações que a gente pode fazer hoje, a gente só não tem como se preocupar lá com o problema lá da frente. Então vamos tentar agir hoje nas coisas que a gente pode, né?